hoje é tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Jesus, com poder nas mãos, mas do mal escravo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Boa noite. Seja bem-vindo ao culto da Igreja da Vila. Nós vamos ter um tempo muito especial aqui de cântico, de oração, de leitura da palavra, de exposição das Sagradas Escrituras, e eu desejo que de verdade você seja extremamente abençoado por todas as coisas que irão acontecer aqui nessa noite.
Por favor, que o seu coração e a sua mente estejam bem cativos a este movimento. O Salmo de número 40, no versículo 16 e 17, nos diz assim: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tem um hino muito antigo que é mais ou menos assim: careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Deus querido, obrigado pela tua salvação. Obrigado porque em Cristo Jesus nós somos os teus filhos e nada, nem ninguém vai nos roubar das tuas mãos. Obrigado porque durante essa semana que se passou, a tua boa mão esteve conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos auxiliando e ajudando na caminhada. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantos afazeres, tantas preocupações e tantas demandas, a gente pôde experimentar do teu cuidado. Nós estamos aqui reunidos então, Pai, como teus filhos, para te louvar e te adorar. E pedimos então que o teu Espírito sopre sobre as nossas vidas e nos abençoe de forma muito importante e especial. Que esse culto, Senhor, agrade a ti e encha o nosso coração de alegria e encha o nosso coração do teu Espírito e nos transforme a cada dia. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aproveite todas as coisas que vão acontecer aqui nessa noite em adoração, louvor e crescimento espiritual. Boa noite. Que alegria grande poder partilhar mais um momento de culto com vocês. Nós vamos cantar aqui algumas canções e eu peço, por favor, partilhe esse momento comigo. Não fique só assistindo, cante. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te adorarão. Sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me guia. Eu sei que amas. Eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende, Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, eu aprendo tanto com ele. Puxa, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho. Vamos nessa. Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um outro sentimento. Sabe quando a gente sente aquele vazio aqui dentro? Não dá vontade de brincar, não dá vontade de conversar às vezes.
E muitas vezes a dor é tão grande que chega a dói lá dentro. Então, esse sentimento é a tristeza. É ruim ficar triste, né? Não é bom ficar triste. E a tristeza faz parte da gente, não é errado ficar triste. Todo mundo fica triste. Desde o bebezinho, quando a gente é bem bebezinho, quando a gente nasce lá da barriga da nossa mamãe, até quando a gente fica bem velhinho, a gente vai ficar triste. A gente sempre vai ficar triste às vezes, porque isso faz parte da vida. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a lidar com esse sentimento e aprendendo coisas quando a gente fica triste. E sabe quem também ficava triste? Jesus. Jesus ficou triste algumas vezes e eu vou contar para vocês sobre uma vez que Jesus ficou triste, tá bom? Vamos lá? Olha só. Uma vez, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele chamou Pedro, João e Tiago. Aí ele disse assim para eles: amigos, estou tão triste, que a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Jesus estava sentindo uma agonia muito grande, porque ele sabia que estava chegando a hora que ele iria morrer na cruz. E aí ele falou assim para os discípulos, para os amigos dele: amigos, fiquem aqui acordados e orando comigo. Aí Jesus foi lá para um canto. Ele foi lá para um canto orar. E ele orou muito forte. Ele disse assim para Deus com toda a força que ele tinha: meu Pai, estou muito triste. Pai, se for possível, afasta de mim a morte. Mas por favor, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus estava tão triste, tão angustiado, que ele suava sangue. Imagina só, alguém suando sangue, deve ser uma coisa muito, muito triste. E aí, quando Jesus foi falar com os amigos dele, ele encontrou os amigos dele dormindo. Eu acho que isso deve ter deixado ele mais triste ainda. Então Jesus acordou os discípulos e falou assim: vocês não conseguem aguentar nem uma hora acordados orando? Orem sempre, para que não caiam em tentação. E Jesus voltou para seu canto para orar. Ele voltou de novo para orar e ele falou assim: Pai, se não há outro jeito, se não tem jeito, eu vou ter que morrer. Estou pronto. E que seja feita a sua vontade. Sabe, crianças, quando a gente olha para o nosso maior espelho, que é Jesus, a gente aprende que quando a gente fica triste, a gente pode orar, igual Jesus fez. A gente pode falar com o nosso Papai do Céu e contar para ele tudo mesmo, sabe? Assim, lembrar dessa palavra, tudo. Tudo que a gente estiver sentindo, a gente pode falar para Deus. E aí essa dor, ela vai sendo aliviada. Mesmo quando a gente estiver triste com Deus, a gente pode falar para Ele. Ele vai ficar feliz que a gente conversa com Ele. E às vezes, nem tudo que a gente pede vai acontecer. Porque às vezes, Deus diz não. Mas o que Deus sempre faz, sempre mesmo, é sempre estar do nosso lado. Então, quando a gente está triste, eu gosto de imaginar, assim, quando eu estou triste, que Jesus está ali do meu lado. Ele está ali, do meu lado, junto comigo, triste também comigo quando eu estou triste, mas Ele está junto, todo momento. E Ele não vai fazer como os amigos de Jesus, né? Que dormiram. Porque Jesus, Ele fica sempre acordado, orando por nós e ali do nosso lado fazendo companhia. Então, quando esse sentimento surgir, a tristeza, a gente lembra de falar com Deus, de falar com o Papai do Céu e esperar. Esperar porque a tristeza passa, é um sentimento. Às vezes a gente vai ficar triste e aí a gente faz o Papai do Céu, a gente conversa com alguém e a tristeza passa.
A tristeza sempre passa. E aí, quando a tristeza passar, a alegria volta também. E aí a gente vai aprendendo a lidar com o que a gente sente. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Boa semana para vocês. Um beijo. Tchau. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso. Lembrem o papai, a mamãe. Compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus. Tá bom? Combinado? Um beijo. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, o Ale Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá. Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro com os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Estão todos convidados. Abraço. Boa noite, nós estamos na Igreja da Vila. Seja bem-vindo a esta reunião. Não estamos ainda presencialmente porque as condições ainda não são as melhores, estamos aguardando dias melhores para nos reunirmos presencialmente, mas estamos aqui online, estamos louvando a Deus e vamos continuar o estudo da palavra. Hoje nós vamos continuar com Mateus capítulo 6, estudando a oração do Pai Nosso. E essa oração nos diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os primeiros pedidos desta oração já foram expostos, discutidos pelo pastor Alexandre no primeiro domingo, pelo pastor Leandro no segundo domingo, pelo nosso irmão César no terceiro domingo. E hoje nós vamos complementar esse estudo
olhando o final da oração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O texto correlato a Mateus capítulo 6, nós encontramos em Lucas capítulo 11. Essa mesma oração está presente lá em Lucas capítulo 11. E Lucas explicita um pouco mais o contexto no qual Jesus ensinou essa oração, dizendo que Jesus estava orando e após terminar a sua oração, um dos discípulos chega para ele e pede para que Jesus ensine a orar, para que Jesus ensine os seus discípulos a orarem como João ensinou os seus discípulos. E a prática da oração era uma prática regular, uma prática que fazia parte da vida de todo judeu. Inclusive, se você olhar no Velho Testamento, você vai encontrar uma série de orações, variados tipos de orações, ensinadas e proferidas diante de Deus. Orações de louvor, de clamor, de entrega, orações de luta, enfim, os mais variados tipos de orações. E aqui em Mateus capítulo 6, Jesus trata da oração, além da esmola, além do jejum, dizendo que aqueles que estavam ouvindo o seu ensinamento, os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo a ele, eles deveriam ter o cuidado para não estarem imitando pessoas conhecidas daquela sociedade, líderes, inclusive judeus, que estavam usando e fazendo uma prática errada da oração. E por isso que Jesus ensina não somente o conteúdo da oração, mas como e onde eles deveriam orar. Quando encontramos este pedido na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, a primeira questão que podemos levantar é o que é tentação. Eu sigo um devocionário e esses dias, neste devocionário, o expositor estava falando sobre tentação e apresentou algumas definições sobre tentação, que vai nos ajudar aqui em nosso estudo. E vale a pena repetir essas definições. Ele diz que tentação é quando você é capturado pelo seu desejo. Tentação é você perder o controle sobre a sua vontade. Tentação é ter a mente embotada, confusa, incapaz. E ele explica também que na tentação você vê somente o objeto do seu desejo, você não vê mais nada. Nada mais também faz sentido sem aquilo que você está desejando. Sem aquilo que você está desejando, a sua vida não vale mais a pena. Isso é uma tentação. O que deseja vale qualquer preço. Assim, tentação é quando você está possuído por aquilo que deseja. Você não só deseja, mas aquilo que é desejado te possui. Quando você enxerga somente o que deseja, você não enxerga mais nada. E finalmente você deseja tanto o que não tem, que perde o desejo pelo que tem. Uma outra tradução possível aqui para o versículo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, a Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma boa tradução, vai nos trazer isso,
essa tradução, não nos exponhas à tentação. Uma outra tradução nos diz, não nos induzas à tentação. O termo usado aqui para tentação é peirasmos. É o mesmo termo que vamos encontrar lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, o versículo 12 também. Só que lá em Tiago, a palavra usada não é tentação, é provação. Então esse termo, peirasmos, ele significa tanto tentação quanto provação. Então os tradutores, eles vão interpretar, vão apresentar esse texto usando ora tentação, como aqui em Mateus, ora provação, como em Tiago, capítulo 1. E por que essa distinção até pelo contexto? Ora, costumeiramente, você já deve ter ouvido isso, se interpreta que a tentação, ela está ligada, questão da origem, ela está ligada à ação maligna, ação de Satanás. É Satanás quem tenta. Tiago vai dizer que Deus a ninguém tenta. E a provação, ela vai estar ligada à ação de Deus em nossas vidas, não simplesmente para nos testar, nos provar, mas um treinamento que Deus coloca em nossas vidas para o nosso crescimento. Então o teste, a provação, ele visa um bem proveitoso, um fim proveitoso, que é o nosso fortalecimento, o nosso crescimento. O fim da tentação, o objetivo da tentação é nos derrubar. Tiago vai explicitar também que a provação, ela pode surgir também dos nossos corações, dos nossos desejos. Nos distanciamos de Deus e o nosso coração é enganoso, o nosso coração muitas vezes é maligno ou nos deixamos influenciar. Então podemos também passarmos por tentações que brotam dentro do nosso próprio coração. Calvino não faz muita distinção, pelo menos quando analisa a oração do Pai Nosso, entre o termo tentação e provação. Ele usa nessa exposição, ele usa o termo normalmente de tentação. Ele vai dizer que Tiago vai dizer que Deus a ninguém tenta, justamente para explicar e contra-argumentar com aqueles que estavam em pecado, praticando pecado, dizendo que é Deus quem estava fazendo a tentação, que Deus estava produzindo tentação. Ele diz, não, isso é o próprio coração de vocês. E devemos lembrar, inclusive, que na tentação de Jesus o texto nos diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Mas essa distinção é importante, porque entendermos qual é a origem, qual é a fonte da tentação. Especificamente na oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo nos ensinou, a ligação está com Satanás. O texto nos diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do inimigo. Então, qual é a origem apresentada aqui? Qual é a base para estarmos orando? A base é a tentação que vem de Satanás. E o que se pede aqui? O que nós estamos pedindo? O foco está em não nos deixar cair, que a tentação não nos derrube. Podemos sim passar pela tentação, podemos passar pela provação, mas devemos orar e pedirmos ajuda para Deus, por isso que Jesus Cristo nos ensinou essa oração. Devemos pedir ajuda para Deus para não sermos vencidos, apesar de passarmos por provações e tentações em nossas vidas.
E outra questão que se levanta é o seguinte: por que orarmos? Por que pedirmos o socorro de Deus se cabe a nós vencermos a tentação, cabe a nós não cairmos na tentação? É como alguém chegando para mim, por um conselheiro, e dizendo: eu estou em tentação, o que eu faço? Naturalmente, a primeira orientação é: você tem que resistir à tentação, você tem que resistir ao diabo. O Tiago vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que resistir, você não pode cair, você vai passar, mas não caia, resista, lute. Mas para sermos coerentes com a visão bíblica, nós temos que reconhecer que sozinhos nós não podemos fazer isso. É uma cooperação entre nós e Deus, Deus e nós. Nós resistimos, mas nós precisamos do socorro de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para passarmos e não cairmos, não sermos jogados ao chão, não sermos derrotados. Calvino vai dizer, quando expõe sobre a oração do Pai Nosso, ele vai dizer que as nossas forças não são grandes o suficiente para lutarmos contra o demônio, um grande guerreiro, um grande inimigo. Por isso que nós oramos. Por isso que o tema, inclusive, da reflexão de hoje, da exposição de hoje, na oração do Pai Nosso, é dependência para com Deus. E por isso que Tiago diz também: além de resistirmos ao diabo, nós precisamos nos submeter a Deus. Submissão e resistência, submissão e resistência. Se fôssemos fortes o suficiente, mas não somos humanos, somos pecadores, somos caídos, ainda que Deus opere em nós, nós temos as nossas lutas. Se fôssemos fortes o suficiente, não cairíamos. E por isso que nós precisamos pedir, por isso que nós precisamos clamar para que Deus nos sustente. Uma referência importante que podemos lembrar agora é quando Jesus Cristo está celebrando a ceia com seus discípulos e ele diz a Simão: Simão, o diabo pediu para te peneirar. O diabo pediu para que Deus permitisse, para que eu permitisse, inclusive também, que você fosse tentado. E o que Jesus faz? Ele não ora para que Pedro não passe pela tentação. Ele diz: eu orei para que a sua fé não desfalecesse. Então eu orei para que você fique firme, para que você possa ficar firme na fé que você tem em mim como Messias, o Filho de Deus. Então é importante essa visão, é importante essa compreensão de que nós oramos: não nos deixes cair em tentação, para que Deus não permita que passemos por provações que irão nos destruir, que irão nos jogar no chão, que irão nos vencer, que irão nos derrubar, mas que Deus nos sustente para que sejamos, ainda que em tentação, ainda que em provação, que sejamos fortalecidos e saiamos vencedores. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Este é o desejo de Deus, esse é o desejo de Jesus Cristo para nós. A Bíblia, a mensagem, ela traz a tradução desse versículo como: guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Nós precisamos sim dessa ajuda de Deus, de sermos guardados de nós mesmos, daquilo que brota do nosso coração, daquilo que brota da nossa carne, daquilo que brota da nossa humanidade, e sermos guardados também do inimigo, nosso grande inimigo, o diabo. Finalmente, quando
Jesus ensinou esta oração, ele apresenta essa doxologia, que é uma conclusão litúrgica, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele apresenta esta conclusão porque os nossos pedidos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Este nosso pedido, ele faz sentido por quê? Porque o reino é de Deus. Nós participamos do reino. O reino vem até nós, mas o reino pertence a Deus. O poder pertence a Deus e a glória para sempre pertence a Deus. E por isso nós podemos fazer esta oração e dizendo: Pai, Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso, toma conta de nós, livra-nos da tentação, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Esta é minha oração para a minha vida e esta é a minha oração para a sua vida. Você talvez tenha passado por provações, tentações, lutas, talvez você esteja passando, e se não passou, pertence às circunstâncias da vida, você irá passar, faz parte da vida de todo ser humano, mas que Deus o sustente, que Deus o fortaleça, que Deus o guarde, que Deus o proteja, e que você, ainda que passando por provações, tentações, por lutas, você saia fortalecido e você saia vencedor. Principalmente nos dias difíceis nos quais nós vivemos. Os dias difíceis nos oferecem perigos. Nos dias difíceis, nos dias maus, muitas vezes são oportunidades para que o inimigo se manifeste, mas oportunidades também para a manifestação do poder e da glória de Deus. Que esses dias difíceis pelos quais nós estamos passando sejamos fortalecidos. Que, passando por esses dias difíceis, que Satanás seja repreendido por Deus, e que Ele nos guarde de cairmos, que Ele nos ajude. Pelo contrário, que Ele fortaleça a nossa fé e que possamos crescer em nossa fé, possamos crescer no conhecimento de Deus, possamos crescer na obediência de Deus. Este é o meu desejo, essa é a minha oração. Deus o abençoe, fique com Deus, não desanime, busque o socorro que vem do alto. E lembrando que o Pai e o Filho já enviaram o Espírito Santo ao seu coração. E maior é o que está em você, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus o abençoe, fique com Deus, uma boa noite. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, seja os teus pés, cada vez que eu tocar em um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça, seja o teu amor,
sempre é muito importante para nós, como povo de Deus, nos reunirmos em torno da palavra, lermos, estudarmos e crescermos. Que o Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras fale poderosamente ao seu coração, transforme a sua vida e te desafie a viver de verdade os ensinos cristãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito estejam com vocês, hoje e para sempre. Amém. Boa semana. Deus te abençoe. Saudades.